Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sábado, dia votivo a Nossa Senhora, também memória de Santa Ângela de Médici. E nesse dia 27, eu quero te convidar a meditar comigo a palavra que está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou, ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Certa vez eu ganhei de um paroquiano, até aproveito para mandar um abraço para ele, o Beto Valentini, lá de Taquara. Eu ganhei um quadro dessa cena do Evangelho. Jesus deitado nos fundos da barca, a barca sendo agitada pelas ondas, os discípulos tentando a todo custo manter a barca sobre a água e Jesus dormindo aquele sono angélico. Eu sempre que ia rezar na capela, eu ficava contemplando, depois do crucifixo e do sacrário, aquela tela. E muitas vezes imaginava aquela pintura a minha própria vida. Quantas vezes eu me permito ser quase que morto e afogado pelas ondas do mar dessa vida, pelas tribulações, pelas doenças, pelas perseguições, pelas dificuldades da minha condição humana e pecadora. Quantas vezes eu permito que o meu barco quase afunde porque me esqueço que Jesus está no barco, porque me esqueço que no dia do meu batismo eu fui selado com um espírito de ousadia e coragem, um espírito que tudo pode, que é o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito me fez templo do Senhor, Jesus habita a minha vida e, portanto, eu não poderia esmorecer diante das tempestades que dão contra a barca da minha vida. Vejam, o Evangelho que nós acabamos de ouvir, ele nos transmite uma dupla mensagem. A primeira mensagem é: pela pessoa e pela palavra de Jesus, o poder e a autoridade de Deus estão agindo no mundo, até os dias de hoje. Sim, até os dias de hoje. Até o presente momento, nós enxergamos o poder de Deus agindo pela palavra e pela pessoa de Jesus. Quantos são curados pela Eucaristia? Quantos recebem uma vida nova através de uma confissão? Quantos, na celebração de algum sacramento, reencontram-se com Deus? Quantos, sem fé, pelo anúncio destemido e corajoso de uma alma santa, conhecem a Jesus, se apaixonam por Ele e passam a segui-lo? Essa é a primeira mensagem que esse Evangelho quer nos dar. O Senhor é a palavra do próprio Deus no meio de nós, e essa palavra tem autoridade sobre todas as coisas. Depois, os discípulos primeiros de Jesus, aquele primeiro grupo, como nós aqui nos tempos de hoje, nós precisamos ter uma fé autêntica, verdadeira, não uma fé de momento, não uma fé de conveniência. Vejam, os discípulos estavam com Jesus na barca, nada de mal lhes aconteceria, mas eles foram acordar o Mestre porque não confiaram simplesmente na sua presença. Eles estavam ali vendo fisicamente Jesus.
eu e você, que segundo o próprio Jesus somos mais felizes do que os próprios discípulos, que não estivemos com ele pessoalmente, mas acreditamos, eu e você não podemos nos esquecer jamais que a nossa fé nos garante que Jesus está conosco. Ele falou quando subia ao céu, lá no final do Evangelho de Mateus: eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Ele não nos abandona. Nos salvou da morte eterna e nos salva da morte diária que o pecado traz a nós. Nos salva dos perigos. Irmão e irmã, se nós fôssemos contar e testemunhar aqui de quantos perigos o Senhor não livrou a nossa vida física, nós passaríamos horas relatando, eu mesmo, horas, dizendo aqui o que o Senhor já trouxe de livramento à minha vida. Então, se eu já experimentei esse poder e autoridade de Jesus, não apenas em questões físicas, mas espirituais, por que eu ainda duvido? Por que eu ainda tenho uma fé tão pequena? Eu preciso entender que o discípulo fiel sabe e crê que o Senhor está junto dele nesta vida, durante todo o tempo em que ele aqui estiver, sobretudo exercendo o chamado que o Senhor lhe faz. O Senhor vai livrá-lo, socorrê-lo em todo e qualquer perigo, vai preservar a sua vida de toda e qualquer tempestade, seja física ou espiritual. Por quê? Porque o Senhor ama aqueles pelos quais Ele deu a vida e a quem chamou. Ele é a nossa garantia de que nós conseguiremos chegar ao outro lado do mar, ou seja, de que conseguiremos passar pelo vale tenebroso das sombras, que muitas vezes é essa vida, para chegarmos às pastagens verdejantes e às águas repousantes do céu. Que Deus te abençoe e até amanhã.